Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de automação industrial. Nessa semana a gente vai fazer o projeto de um semáforo de 2 ruas. E aí esse projeto vai ser bem legal, principalmente pelas ferramentas de CLP que vocês vão aprender com ele. Então, teve alguma coisa que a gente já deu um spoiler na semana passada, né? A gente já falou um pouquinho sobre as memórias, né? Que vocês usavam para fazer a continuação lá no Click. Quem tentou fazer o projeto pelo Click viu que a linha você não conseguia continuar, fazer a linha toda naquele espacinho que tem no software. Então, você precisava de uma memória para continuar a linha. E aí, agora, a gente, de novo, vai utilizar a memória com uma função um pouquinho diferente. E além das memórias, a gente vai usar também os temporizadores. Então, para esse semáforo, a gente vai marcar o tempo, né? E aí, ele vai seguir bem a ordem do GIF. Então, verde e vermelho, depois vai ficar aqui amarelo e aqui vermelho, depois vermelho, verde, vermelho, amarelo, e aí volta para o verde e vermelho. No nosso projeto a gente não vai ter esse estado piscando, tá? A gente vai só acender a lâmpada verde para simplificar. Em alguns projetos na prática, a gente faz outras coisas também para aumentar a segurança. Por exemplo, você cria um estado extra, ao invés de passar direto do amarelo vermelho para o vermelho verde, a gente cria um estádio do extra intermediário vermelho vermelho para aumentar a segurança, para não ter perigo de um motorista que já estava passando na rua colidir com um outro que viu o sinal verde e começou a acelerar. Mas aqui a gente vai simplificar, então a gente vai limitar a quantidade de estados, até para limitar a quantidade de temporizadores também. Então, vamos para o nosso planejamento, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui quais estados a gente vai ter. Então, quais são os estados dos semáforos das 2 ruas, né? Então, a gente vai ter a rua 1 com o sinal vermelho, enquanto a rua 2 tá com o sinal verde. Em seguida, a rua 1 continua com o sinal vermelho, enquanto que a rua 2 passa a ter o sinal amarelo. E aí, o próximo estado, então, a rua 1 vai passar a ser verde. E a rua 2 vai passar a ser vermelho. Então, rua 1 passou a ser verde, e o próximo estado, rua 1 vai passar a ser amarelo. Enquanto que a rua 2 continua vermelho. Fechou? E aí, no próximo estado, a rua 1 volta a ser vermelho e a rua 2 volta a ser verde. Então, a gente já não escreve esse próximo estado, que aí vai voltar para o início. Então, a gente vai ter 4 estados. 1, 2, 3, 4. E o primeiro vai ser o vermelho-verde, o segundo vermelho-amarelo, o terceiro verde-vermelho e o quarto amarelo-vermelho, tá? Então, isso é importante para a gente saber. A gente vai precisar contar 4 tempos. Então, quanto tempo eu vou ficar nesse estado aqui? Com a rua 1 vermelho e a rua 2 verde. Aí depende, né? Se a gente considerar que as 2 ruas são iguais, a gente pode colocar um tempo igual para o sinal verde na rua 1 e na rua 2. Se a gente considerar, por exemplo, que a rua 1 é a principal, então eu vou ficar menos tempo aqui, nesse estado vermelho-verde, e mais tempo nesse estado verde-vermelho. Porque a rua 1 precisa de mais tempo para ter todo o fluxo de carros passando por ela, né? Mas vamos considerar, então, que os dois são iguais. Então, eu vou colocar 5 segundos para esse estado vermelho-verde e 5 segundos para o estado verde-vermelho, considerando que as 2 ruas têm o mesmo fluxo de carros. Isso não acontece na prática, tá, gente? Sempre a gente escolhe uma rua principal e uma secundária, e dependendo da diferença entre as duas, a gente vai escolher quais são esses tempos. O tempo do sinal amarelo, ele geralmente é menor do que esse tempo do sinal verde, né? É só um alerta. Então, eu vou colocar aqui 3 segundos.
Tô colocando também os tempos curtos para ficar mais fácil da gente ver na simulação. Então, esses são os estados. Vermelho, verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, vermelho. Além dos estados, é legal que a gente planeje já quais são as nossas entradas e saídas, né? Então, entradas. E aí, aqui vocês vão ter uma surpresa. No caso do semáforo, a gente quer que ele funcione continuamente. E mesmo se cair energia de madrugada e não tiver ninguém olhando para aquele semáforo, a gente quer que ele volte a funcionar na mesma hora que a energia voltar, porque isso evita acidentes. Então, a gente não vai ter aquelas entradas start e stop que a gente costuma ter. A gente simplesmente vai ligar ele na energia e ele já começa a funcionar, tá? Então, entradas, eu não vou colocar nenhuma. E aí, saídas. Aqui nas saídas, sim, a gente vai ter todas essas lâmpadas, né? Então, 6 lâmpadas ao todo. E aí, cada lâmpada a gente vai colocar uma saída do CLP. E aí, dependendo do seu CLP, a saída pode ser Q, pode ser O, depende da nomenclatura do seu CLP. Aqui a gente vai considerar como Q. E aí, vai começar no Q1 até o Q6. E aí, cada uma dessas saídas vai ser uma lâmpada da gente. Então, vamos dizer que a Q1 vai ser o R1 vermelho. Q2 vai ser o R2 verde. Não, vamos colocar todas as da rua 1, do 1, 2, 3, depois da rua 2. Então, R1 vermelho, R1 verde e R1 amarelo. Em seguida, R2 vermelho, R2 verde e R2 amarelo. Pronto, agora eu já fiz todo o meu planejamento. Eu sei quais são os estados, quanto tempo tem em cada estado, quais são as entradas e quais são as saídas. Agora vamos programar. Então, vamos lá. Tô aqui com a tela do clique. E aí, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é como inicializar esse semáforo assim que ele for ligado na energia, né? A gente não tem mais o botão Start. E aí, eu quero que ele inicialize assim que ele for ligado na energia. E aí, para isso, eu vou usar uma construção aqui. Vou fazer primeiro a construção. E aí, depois eu mostro para vocês, tá? Olha só, eu coloquei um contato normalmente fechado de uma bobina auxiliar de memória, né, M1. E aí, esse contato, ele tá acionando o M2, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu colocar para simular, assim que o CLP ligar, esse contato, como ele é normalmente fechado, ele já fecha e já aciona M2, tá? Simulando. Assim que o CLP ligou, esse contato normalmente fechado, acionou M2, manteve M2 ligado. Só que eu quero que o meu botão Start, ele dê só um pulso, como se fosse uma botoeira mesmo. Eu não quero que ele fique ligado assim, pra sempre. Então, a gente vai ter que usar mais um artifíciozinho pra criar esse pulso, tá? Então, eu vou colocar aqui um contato normalmente aberto de M2. E aí, então, quando o M2 for acionado, ele vai fechar esse contato normalmente aberto. E aqui na ponta, eu vou colocar M1, certo? Então, quando o M2 for acionado, vai acionar esse contato, que vai ligar M1, que vai abrir o contato de cima. Vamos ver o que acontece. Então, só para testar essa construção, quando a gente colocar para rodar, ligou M2. Desculpa, gente. Coloquei aqui I2. É M2. Então, M2, quando ligar M2, vai fechar esse contato, vai ativar M1.
E ativou M2, ativou M1, fechou esse contato. E aí eu fico oscilando. Então eu criei um oscilador aqui, certo? Eu aciono M2, depois aciono M1, depois volto a acionar M2 e assim vai. Só que eu também não quero isso. Eu quero um pulso que ele ligue, fique acionado por um tempo, depois desligue e não ligue mais, tá? Eu não quero que ele fique oscilando desse jeito. Então, a gente vai usar uma configuração nova, que é... A configuração atual é quando eu energizo uma bobina, ela fica energizada enquanto houver energia naquele fio. E aí, agora, a gente vai conhecer as funções set e reset, tá? Então, set, quando o fio for energizado, ele vai energizar a bobina e ela vai se manter energizada para sempre. O reset já é o contrário. Eu vou desligar aquela bobina, tá? Então, eu vou ligar ou desligar. Vamos testar. Então, coloquei aqui a configuração set. Quando esse fio for energizado, M1 liga. E aí, abre M0. E vamos ver na simulação. Então, simulando, ligou M1, abriu M0. Desculpa, gente. Eu troquei totalmente as palavras, mas vamos lá. Ligou. Vamos simular de novo. Liguei M2. Quando eu liguei M2, fechou esse contato de M2. Ligou M1, abriu o contato de M1 aqui e M2 não vai mais ser ligado. Só que mesmo M2 não estando energizado, como eu setei M1 e não resetei em lugar nenhum, tipo, eu liguei M1. E aí, M1 agora ele só vai desligar se eu dar um reset nele. Se eu pedir para ele desligar. Senão, ele continua ligado, tá? Então, agora eu criei o meu pulso em M2, ó. O pulso que eu queria, que é aquele ligar, ficar um tempinho, desligar e pronto, como se fosse um push button, ele vai acontecer em M2. Quando eu boto para simular, liguei M2, desliguei e pronto. Ele aconteceu o pulso. Dessa forma, vai ser então esse nosso M2 que a gente vai usar como se fosse nossa botoeira start. Para a simulação, utilizar aqui um M2. E aí esse M2 logo no início ele vai dar um pulso e depois não vai mais ser ativado. Então vamos voltar para o nosso planejamento aqui para a gente ver logo no início, assim que se fosse a botoeira start, né? Assim que eu apertar o start, o que é que deve acontecer? Logo no início eu quero ligar o R1 vermelho e o R2 verde. E o resto eu quero desligar todo mundo, tá? E aí eu vou olhar aqui nas minhas saídas, quem é R1 vermelho é o Q1 e o R2 verde é o Q5. Então, Q1 e Q5 eu quero ligar e o resto eu quero desligar. Vamos, então, passar para nossa tela do clique. E aí aqui eu vou querer Q1 e Q5 para ligar. E aí, esses dois, então, já que eu quero ligar eles, eu vou usar o set, tá? Aí eu vou acionar. E todos os outros, eu vou usar o reset. Inicialmente, eu podia simplesmente setar esses aqui, mas vamos resetar os outros só para garantir, tá? Então, aqui 2, 7, para desligar. Q3, 7 para ligar. Q4, reset também. O Q5 foi o que eu setei e o Q6 é o último. Pronto. Então, eu liguei o vermelho da rua 1 e o verde da rua 2. É isso. Então, a gente vai ligar os fios aqui. O atalho do teclado é o L, lembrando.
O L na vertical e o A na horizontal, para ligar os fios. E aí, quando eu simular, logo do início eu tenho um pulso, e aí eu liguei aqui o vermelho da rua 1 e o verde da rua 2. Aqui no clique, gente, vocês podem colocar uma legendazinha, clicando aqui nesse botão mais 3 pontinhos. E aí vocês selecionam o que é que vocês querem colocar a legenda, se é um Q, se é um I, se é um M. E aí colocam o nome no símbolo, tá? Então eu vou nomear esse. Eu nomeei aqui todas as saídas. E aí o Q1 é o R1 vermelho. O Q2 aqui embaixo é o R1 verde. O Q3 é o R1 amarelo. E aí, em seguida, começa da rua 2. Então, da rua 2 eu tenho o Q4, que é o R2 vermelho. O Q5, que é o R2 verde. E o Q6, que é o R2 amarelo. Então, nomeando assim, fica mais claro pra gente. Porque aí, quando a gente tá simulando, acendeu esses dois. Aí, quem é Q1 e quem é Q5? Então, acendeu o R1 vermelho e o R2 verde. Então, a rua 1 tá com sinal vermelho e a rua 2 tá com sinal verde. Agora, como é que eu vou mudar desse primeiro estado, né, que é o vermelho-verde, para o vermelho-amarelo? Então, eu não queria um operador nem para ligar o sinal quando caísse energia. Eu quero que seja tudo automático. Então, eu não quero um operador também para ficar controlando o sinal, né? Eu quero que isso seja automático. E aí vai ser automático, no caso do sinal, de acordo com o tempo. Então, o que é que a gente vai usar? Quando eu ligar o sinal verde, assim que eu ligar, eu começo a contar o tempo. E aí eu conto 5 segundos. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui um contato auxiliar do próprio sinal verde. Então, o sinal verde é o Q5. Sinal verde da rua 2. E aqui eu vou usar um temporizador, que é esse T que tem aqui embaixo. Esse temporizador ele tem vários modos. O modo 0 é como se fosse uma célula de memória, ó. Quando tem um sinal, a saída fica com o sinal ativado. Quando a entrada desativa, a saída desativa também. O modo 1, ele é assim. Quando a entrada é ativada, ele começa a contar o tempo. E aí, ao final da contagem do tempo, ele ativa a saída e mantém ela ativada enquanto a entrada estiver ativada. Tá? Esse é o modo que a gente vai usar. Depois, mais na frente, quando a gente for fazendo outros projetos, eu explico os outros modos para vocês. Então, vamos usar o modo 1. E aí, aqui a gente escolhe qual tempo. Quanto tempo que ele vai contar. Qual vai ser esse Tzinho aqui em vermelho. No caso, a base de tempo a gente vai usar segundos. E eu vou utilizar 5 segundos, porque é esse o tempo que a gente definiu lá na nossa planilha dos estados. Então, 5 segundos. Ok. Então, esse temporizador aqui, ele tá funcionando assim. Quando o sinal verde for ativado, ele vai acionar essa contagem aqui. E ao final de 5 segundos, o T1 vai ficar ativo. Então, eu vou usar um contato auxiliar do próprio T1 para trocar essas lâmpadas, né? Então, depois que eu fiquei 5 segundos com o verde ativado, eu quero desligar o verde e ligar o amarelo. Então, o verde é o Q5. E aí, para ligar, eu fiz o 7. Para desligar, reset. E o amarelo de R2 é o Q6. Q6. Reset. E aí, fica com essa setinha para baixo. Oh, desculpa. O amarelo a gente vai ligar. Então, o amarelo 7. Deu uma bagunçada ali no código, desapareceu o temporizador. Vou colocar ele de novo. Temporizador. E aí, o temporizador quem vai acionar o amarelo e desacionar o verde, que é o Q5. Então, aqui eu tô ligando o amarelo, essa setinha para cima. Um outro símbolo que a gente usa é colocar um S de set para ligar e um R de reset para desligar, tá?
São equivalentes. Então, liguei. E aí, vamos simular. Cada etapa a gente tá simulando, tá bom? Então, logo que ele inicializou aqui vermelho, verde. E aí, ele começa a contar o tempo. Ele tá contando o tempo. Quando acabou a contagem de 5 segundos, ele ligou o amarelo e desligou o verde. Então, eu vou ter o vermelho e o amarelo acionados ao mesmo tempo. Além disso, então esse a gente fez agora o primeiro estado, né? Então, agora a gente vai criar um segundo estado. A gente pode ficar colocando os comentários também aqui no meio, que aí facilita. Então, aqui eu vou colocar, tipo, estado 2. Estado 3, na verdade, né? Porque o estado 1 foi vermelho-verde e o estado 2 vermelho-amarelo. E aí o estado 3, agora é o próximo, vai ser rua 1 verde e rua 2 vermelho. Coloca aqui o comentário e aí facilita pra gente entender o código, né? Então depois é bom acrescentar os comentários lá pra cima. Depois, no final a gente acrescenta. E aí como é que a gente vai pular para o estado 3? Então, a gente colocou um temporizador aqui de 5 segundos para pular para esse estado 2, né? Que era para apagar a lâmpada verde e ligar a amarela. E aí, depois que a lâmpada amarela ligar, a gente vai precisar contar um tempo de novo. Então, vamos usar de novo um contato auxiliar da lâmpada amarela. Agora é o Q6. E aqui a gente vai usar um temporizador. Só que não pode mais ser o T1, que o T1 eu já estou usando. Então, vou usar o T2. E aí, o T2, eu vou usar ele para contar 3 segundos. Porque lembra que com a lâmpada amarela, a gente deixa menos tempo do que com a lâmpada verde, né? Então, vou contar só 3 segundos. E aí, fechar aqui. Então, quando a lâmpada amarela for ligada, vai acionar esse temporizador que conta 3 segundos. E aí, a gente vai usar um contato auxiliar desse temporizador, que agora é o T2, para desligar a lâmpada amarela. Então, a lâmpada amarela Q6, a gente vai dar um reset para desligar ela. Além disso, eu vou ligar a lâmpada vermelha da rua 2, que é o Q4. Então, 7 na lâmpada Q4. E eu vou ligar a lâmpada verde da rua 1, que é o Q2. 7. E aí, o legal de vocês já colocarem as legendas é que quando você vai colocando, já vai aparecendo aqui. E aí a gente vê se tá certo mesmo, né? Então, desliguei a amarela, liguei a vermelha e liguei a verde. Certo. Então, vamos completar os fios. E a gente pode simular de novo a cada etapa. Então, aqui vocês podem ver a simulação ladder, mas vocês também podem ver essa simulação aqui, com as lâmpadas. No caso desse nosso CLP, ele tem poucas saídas, então confunde um pouco. Gente, nesse estado 3, eu tenho que também desligar a lâmpada vermelha da rua 1, né? Porque lá em cima eu tinha setado ela, e aí quando eu uso essas funções set e reset, se eu não resetar, ela não desliga, ela continua ligada. Parando aqui a simulação, vou acrescentar uma saída aqui. E vai ser o Q1, e aí eu vou desligar. O Q1. Pronto, agora sim, liguei a lâmpada verde, desliguei a vermelha. Liguei a vermelha de R2 e desliguei a amarela. Agora o estado 3 está completo. Então, agora eu estou no vermelho na rua 2, verde na rua 1. O próximo estado vai ser o amarelo na rua 1, né? Então, outro temporizador. Vou colocar
outro comentário aqui. Estado 4. Amarelo na rua 1. Vermelho na rua 2. Então, um comentário só pra gente se orientar. E aí, quando o vermelho da rua 1 é ativado, eu começo a contar o tempo. Então, eu vou pegar um contato auxiliar de Q2. Então, coloquei aqui um contato auxiliar de Q2. E aí, eu vou começar a contar um tempo. E não vai ser T1 nem T2, vai ser T3 agora. Então, um outro temporizador. De novo no modo 1. E aí, no sinal verde, a gente passa 5 segundos. Então, eu vou deixar 5 segundos. E aí, esse temporizador é que vai desligar o verde e ligar o amarelo na rua 1. Então, contato auxiliar de T3. E aí, esse contato vai desligar o verde da rua 1, que é o Q2, é 7. E ligar o amarelo da rua 1, que é o Q3, 7. Então, liguei o amarelo, desliguei o verde. Na rua 2 eu não preciso mexer, porque eu já tinha ligado o vermelho aqui. Já tinha feito um set do vermelho. O vermelho continua ligado. E aí, se a gente simular, vai passando por todos os estados. Eu não vou fazer essa simulação, vamos direto para o próximo. E aí, então, já cheguei aqui, ó. Desliguei o verde e liguei o amarelo na rua 1, né? O próximo estado vai ser ligar o vermelho na rua 1 e o verde na rua 2. Que é o que a gente fez no início, né? A gente ligou o verde na rua 2 e o vermelho na rua 1. Então, o próximo estado vai ser simplesmente voltar aqui para o início. Então, a gente vai usar um artifício também para voltar lá para o início. Para contar em quanto tempo a gente vai voltar, a gente vai usar um outro temporizador. Então, quando eu ligar a lâmpada amarela, eu começo a contar esse tempo. Amarela Q3 na rua 1. E aí eu vou começar a contar esse tempo e agora vai ser um temporizador 4. Base de 1 segundo. E aí na lâmpada amarela a gente só fica 3 segundos, então eu vou colocar 3 segundos. Pronto, comecei a contar esse tempo. E o que é que eu vou fazer com esse tempo? Quando esse temporizador for acionado, quando o T4 for acionado, eu quero voltar lá para o início, tá? Então, eu vou usar uma célula de memória de novo. E aí, essa bobina de memória, eu vou colocar ela lá no início para ela reativar o início. Então, eu vou voltar para o primeiro estado. Então, eu vou colocar aqui uma outra célula de memória. Lembrando que lá no início, a gente já usou M1 e M2. Então, agora, vou usar M3. E aí, então, quando esse temporizador T4 for acionado, ele vai acionar essa célula, essa bobina M3. E aí, eu vou colocar um contato de auxiliar de M3 aqui. Por quê? Porque esse estado inicial, ele vai ser acionado tanto quanto o CLP, quando o CLP for simplesmente ligado na energia, quanto quando o M3 for acionado. Então, quando ele chegou no fim, volta para o início. Eu vou colocar um contato auxiliar aqui de M3. Normalmente é aberto. E aí, quando ele chegar no início, vai acionar M3 e vai acionar isso aqui. A gente pode simular. Agora, começa a ficar um pouco mais difícil de ver no ladder, né? Seria mais legal ver aqui na simulação.
que é nesse botão aqui. Só que também o nosso CLP ele só tem 4 saídas. Então, a gente não consegue ver as outras saídas direitinho, né? Aqui no display, vocês ainda conseguem ver porque ele seleciona quais os keys que estão ativos. E aí, no display, eu tenho do 1 até o 8. Então, vocês conseguem ver. Eu tenho agora o 2 e o 4 estão ativos. Aí, no próximo estado, o 3 e o 4. 1 e 5. Aqui pela seleção aqui de cima. Um outro jeito de fazer é vocês mudarem o CLP só na simulação, só pra gente ver. Então, no início, a gente tinha escolhido esse CLP porque ele tem mais dele lá no IF. Mas aí a gente pode vir aqui em editar, seleção de modelo e mudar o CLP aqui, o modelo do CLP, para escolher um que tenha mais saídas, que a gente consiga ver as saídas nas lâmpadas. Então, vou escolher esse CLW02 20HR12D. E aí ele tem 8 saídas a relé, então vai funcionar pra gente. Quando a gente coloca em simular, ele acende então as lâmpadas. E aí ele tá acendendo primeiro a 1 e a 5, depois 1 e 6, depois 2 e 4, 3 e 4, e aí volta pro início que é 1 e 5. Então, lembrando, lá na nossa tabelinha, vou até colocar a tabelinha aqui para vocês. Então, lá na nossa tabelinha, a 1 e a 5, que é o primeiro, é o vermelho na rua 1, verde na rua 2. Aí depois, eu vou ligar o amarelo na rua 2. Então, tem que ser 1 e 6. Então, Q1, Q5. Depois eu quero ligar o Q1, Q6. Depois, então vamos ver se ele tá funcionando assim mesmo. Vamos lá. Q1, Q5. Aí vai contar 5 segundos aqui. Depois eu fui pra Q1, Q6, ó. Vermelho na rua 1, amarelo na rua 2. Contou só 3 segundos rapidinho. E aí depois eu fiquei com verde na rua 1, vermelho na rua 2. E agora amarelo na rua 1. E não dá tempo nem eu falar que ele já muda. Eu não tô contando o tempo direitinho, mas eu achei que ele tá um pouquinho mais rapidinho nos outros, será? Vamos ver se esses temporizadores estão bem configurados. Então, lá no ladder, a gente tem como ver os temporizadores aqui do lado. O T1 tá contando 5 segundos. O T3 está contando 5 segundos também. T2, 3 segundos. E o T4, 3 segundos. Tá certinho. Tá funcionando direitinho. Eu falei devagar mesmo. Então, é isso para o projeto. A gente pode acrescentar aqui também comentários, né? Colocar comentários em cada linha para a gente entender. Então, a gente pode acrescentar um comentário aqui em cima, colocando estado 1. Vermelho na rua 1. Verde na rua 2. Então, ficou esse comentário aqui. Vocês podem fazer um comentáriozinho mais floreado, colocar, enfim, mais sinaizinhos. E aí, nesse estado, então, ele vai fazer isso aqui. E aí, depois que começa o estado 1, ele começa a contar o tempo para ir para o estado 2. Então, eu posso acrescentar um outro comentário aqui. Estado 2. E vai ser vermelho na rua 1. Amarelo na rua 2.
Ih, ficou meio desalinhado o comentário, né? Mas vamos deixar assim. Então, coloquei estado 2, estado 3 e estado 4. Então tem todos os comentários aqui. E aí, para simular, vocês clicam aqui nesse desenhozinho do CLP. E aí ele aparece essa parte aqui. E aí, run, vocês veem as lâmpadas acendendo e apagando. Não sei se tem como mudar as cores dessa lâmpada. Acho que não tem. Aqui são as entradas. Nenhuma entrada vai interferir, né? Porque a gente não usou nenhuma entrada. Então, mesmo que eu mexa aqui, não vai interferir nas saídas, nem na ordem das saídas. Eu fiz para vocês aqui no Clique 02, porque eu acho que é um software grátis, é mais fácil vocês terem acesso, mas lembrando que vocês podem fazer no caderno. O importante aqui é esse raciocínio de lógica de contatos. Então, façam no caderno, façam onde ficar mais fácil para vocês. Não me importo com isso, realmente. O importante é que vocês coloquem as entradas e as saídas. Nesse caso não tem entradas, né? Mas as saídas e coloque também uma legendazinha para cada saída, tá? Então, vocês podem usar a anotação que vocês quiserem. Podem usar o que ou pode usar o O. Usem os temporizadores e as bobinas de memória. E é isso. Então, a gente se vê na aula síncrona.